Pra gente começar falando das partes de um relógio, vamos começar pelo mais óbvio de todos, que é essa parte daqui, que é o bracelete ou a pulseira. Aqui a gente pode falar dos mais diversos materiais, né? O bracelete pode ser metálico, a pulseira pode ser de couro, de borracha, de silicone, de nylon. Então, essa daqui tem uma função muito simples, que é prender, né, o relógio no seu pulso. Tá de fácil entendimento? Beleza. O próximo que a gente vai falar são as garras, que essas duas pontinhas daqui, ó, tanto em cima quanto embaixo, que servem pra quê? Pra prender a pulseira no seu relógio. Certo? Por que é importante a gente saber as partes do relógio? Por que eu tô querendo falar disso? Porque não dá pra gente conversar aqui de relógios que a gente tem falado no canal se a gente entender cada uma dessas partes, até pra você poder entender melhor do que eu tô falando, a pulseira de não sei o que, o mostrador tal, tipo de relógio tal. Eu tô querendo começar a ser mais específico em alguns vídeos de relógio que a gente tá fazendo, né? Então eu tenho estudado mais sobre o tema, então eu quero fazer um vídeo só sobre relógios divers, quero fazer um vídeo só sobre relógios de piloto, né? Os relógios de aviação. Então como eu quero fazer vídeos mais específicos, é importante a gente saber pra gente poder falar de todas as partes aqui do nosso relógio, tá? Próximo deles a gente vai falar é da caixa. A caixa nada mais é a estrutura do relógio, é onde ficam as partes do nosso relógio, certo? Fácil de entender? Então, a caixa do relógio. Ela pode ser de aço, ela pode ser de titânio, ela pode ser de ouro, ela pode ser de vários materiais diferentes. Então, estamos falando aqui, ó, da caixa do nosso relógio. Tem também o fundo, ou também o case back, ou a tampa posterior, que é a parte de trás do nosso relógio, é aqui do nosso relógio. E tem um detalhezinho importante da gente falar dessa parte daqui, que é o quê? Aqui você vai ter várias informações sobre o seu próprio relógio. Então, por exemplo, aqui, ó, All Stainless Steel. Então, esse relógio meu aqui é de aço inoxidável, certo? 10 ATM, né? Que é a profundidade que você consegue mergulhar com esse relógio. E aí ele vai ter o número de série e o modelo dele. Tem também, às vezes, o tamanho dele, né? Quantas polegadas ele tem. Então o seu amigo vai perguntar, pô, que relógio é esse? Se você tirar ele e você olhar, muitos relógios vão ter isso escrito na parte de trás dele. Ou até alguém pedir uma recomendação, você pode só olhar na parte de trás do seu relógio e indicar. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer isso. Vamos falar parte por parte de um relógio, para que serve, qual que é a função deles, e explicar pra você entender mais sobre o mundinho dos relógios. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet. Se você não é inscrito nesse canal, quero convidar você pra se inscrever por aqui. Nesse canal a gente tem dicas de moda, comportamento, relacionamento, dicas pro homem moderno viver a vida com mais facilidade. Eu sou jornalista, apresentador, crio conteúdo na internet há mais de 10 anos e quero convidar você pra se inscrever nesse canal. Clica no botãozinho aqui embaixo pra você se inscrever. Deixa pra mim aqui um comentário de qual o próximo conteúdo de relógio você quer ouvir falar por aqui. E se você quiser comprar um relógio com desconto e altíssima qualidade, a minha recomendação são dos meus amigos lá da Moment Relojoaria. Os caras trabalham com as mais diversas marcas. Tem relógios da Citizen, tem relógio da Casio, tem relógio da G-Shock, tem relógio da Mondane, tem relógio da Oriente, tem relógio da Fossil, que nem esse daqui que tá na minha mão. Tem tudo quanto é tipo de relógio que você vai imaginar, para tudo quanto é tipo de ocasião, das mais casuais até as mais formais. Os caras são uma loja que tem anos de mercado já, né? Décadas de trabalho. Oferecem relógios com preços acessíveis também e é uma excelente opção para você que quer comprar esse acessório para te acompanhar no dia a dia e que eu também não fico sem, né? Não fico sem usar um reloginho que eu gosto demais. Use o cupom CASTRINHO na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para usar os cupons de desconto lá na Moment Relojoaria. Agora a gente vai falar do bezel, ou da catraca, ou do aro rotativo. Essa partezinha daqui é onde fica o decalque. Já aproveitando eu falar o que é o decalque. Tá vendo que tem uns numerozinhos aqui ao redor desse relógio daqui? Em alguns relógios você vai ver que ela tem a função de girar também. Isso aqui pode girar, você pode girar ele ao redor do relógio. Pra que serve isso daqui? Isso daqui era pra você ter uma função a mais pro seu relógio, tá? Então, por exemplo, você tem o seu relógio e aí você queria ter um fuso horário. Então, só de você girar isso daqui, você poderia ter um fuso horário. Às vezes você consegue medir através daqui outros cálculos, né? Velocidade, tempo. Então os caras acabam jogando aqui um jeito de você medir intervalos de tempo também, e você ter outras medidas além dos minutos do relógio das horas. Então você acaba tendo duas funções a partir de uma só. É um jeito meio prático, né? De bem inteligente até, né? De você aproveitar esse mecanismo do relógio para ter mais de uma função. Por falar em mais de uma função, vamos falar da complicação. E você vai ver que esse meu relógio aqui da Fossil, ele tem 3 tipos de complicação, tá? Que normalmente são as outras funções que o seu relógio faz que não são marcar as horas. Então, por exemplo, esse no meu relógio, você vai ver que tem 3 marcadores dentro dele, dá pra ver aqui, ó, 3 marcadores diferentes. E além disso, tem aqui um marcador do dia do mês. Ó, esse outro meu aqui, ó, só pra vocês verem, da Citizen, ele já tem 3 marcadores. 1, 2,
3. Alguns outros relógios, além da data, do dia do mês que você tá, alguns vão ter a fase da lua, alguns vão ter o ano, alguns vão ter calendário perpétuo. Então tudo aquilo que não é só as horas é uma complicação a mais do seu relógio. Isso daqui faz com que você entenda que o seu relógio às vezes é um cálculo. É para pensar nisso, que dentro disso daqui, dentro dessa brincadeirinha daqui, ó, que esse que tá a amostra, fica mais fácil de você ver. Mas que cada relógio ele tem dezenas, às vezes centenas, milhares de pecinhas dentro dele, minúsculas, que o cara tem que estar com uma lupa montando. E às vezes o cara vai conseguir criar um cálculo matemático aqui dentro, que a partir do momento que você sai da loja, você tem um calendário que nunca erra, num bagulho que não é digital. Você consegue entender a magia disso? Porque hoje em dia, quando a gente tem um relógio digital na mão, um Apple Watch, um celular, isso parece meio óbvio. Mas você consegue imaginar que o ser humano conseguiu chegar num ponto de que ele pega uma máquina e ele consegue fazer com que isso aqui nunca erre a fase da lua. Isso é meio louco, né? Não é uma coisa meio um pouquinho avançada. E por isso que muitos relógios custam tão caros, né? Eu tive um amigo meu que ele fez umas produções com a Patek Philippe. E ele tava me falando que muitos dos relógios deles eram ajustados na Suíça. Que tinha que ser um cara muito específico para ajustar o relógio. Se levar um relógio desses com muita complicação do stand center, por exemplo, pro cara ajustar, o cara não consegue. O cara vai abrir, vai se encontrar com milhões de peças, vai encontrar com uma porrada de peças e falar, pô, como é que eu vou ajustar isso daqui, né? Aí, continuando, tá? Tem o cristal ou o vidro, né? Que eu não preciso nem explicar pra vocês que é o vidro que protege o nosso relógio. Que aí ele pode ser de diversos materiais, como a safira, cristal mineral, acrílico, entre outros, né? Então normalmente é o que protege o mostrador e protege os ponteiros. Tem o ponteiro de horas e o ponteiro de minutos, né? Não preciso nem falar pra vocês o que. Precisa falar o que é isso? É meio óbvio, né? Beleza, tem um botão. Normalmente, ó, tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui não tem, esse aqui tem. Tá vendo que esse relógio tem um botão? Ele dispara uma das complicações desse meu relógio. Então você vê aqui, ó, que tem um reloginho que tá estourando aqui, né? Então cada botão ele tem uma função no seu relógio, né? Então, por exemplo, esse daqui de baixo, ele zera. E aí aqui um outro ele vai marcando, né? Então provavelmente isso aqui é um relógio para você marcar tempo de corrida, volta em pista, né? Muitos dos relógios a gente precisa entender do porquê que eles foram criados, porquê que eles foram inventados, né? Então você pegar um Pilot, você vai ver que às vezes ele tem uma preocupação de tentar marcar muito especificamente pro cara poder se guiar enquanto ele voava através do relógio dele. Então ele usava o relógio dele, uns relógios de aviação, como guia para ele poder voar, poder lutar na Segunda Guerra. Esses relógios daqui que são mais inspirados em carros de corrida, era pro cara poder marcar a volta de um carro ao redor de uma corrida. Às vezes alguns relógios de mergulho também, pro cara marcar o quanto tempo ele tava embaixo d'água. Então cada relógio, ele vai ter uma complicação de acordo com o tipo de modelo que ele é. Aqui também tem a coroa, né? A coroa, ela é feita para ajustar as horas do seu relógio. Então, por exemplo, aqui nesse relógio meu da Acto, eu vou, aqui ó, são 5 e 6, certo? Eu ajustei. E a minha coroa, ela serve não só para ajustar, como ela também serve para eu dar corda. Então, ó, tá ouvindo aqui, ó? Então, esse é um relógio de corda. Então, a coroa serve para isso. Em alguns relógios, eles vão ter proteção da coroa. Tá vendo aqui, ó, que tem esses dois coisinhos aqui para proteger a coroa. Então, ó, normalmente tem isso, que é para evitar que você bata o pulso e você mexa no horário do relógio por acidente, ou acaba disparando alguma função, tá? Existem alguns relógios, como esse daqui da Citizen, que não tem essa proteção de coroa, tá vendo? Então muitos deles acabam tendo, mas ele pode ter ou não, além dos botões, né, que disparam aqui as funções do relógio. O subdial, que são esses marcadores daqui, são os marcadores das complicações do seu relógio, né? Então são os outros dials, né, os menorzinhos que você vai olhar aqui. E aí tem, pra gente terminar, os mecanismos, movimentos ou calibre, né? Que é tudo aquilo que é o motor do seu relógio, né? Quando você tem um relógio skeleton, que nem esse daqui da Acto, você vê o que faz o seu relógio funcionar, entendeu? Então você vê que tem diversas coisas funcionando por aqui. Cara, eu devo ter deixado aqui algumas coisas de fora. Trouxe até uma cola que eu vou mandar pro meu editor também pra ele ver isso daqui, que é pra gente poder olhar e pra gente poder entender certinho cada parte disso daqui, porque muitas vezes é exatamente tudo isso daqui que faz um relógio ter um valor, entendeu? Tipo assim, ele tem uma caixa de ouro branco com uma pulseira de ouro, sabe? Então ele vai ter um mostrador com um diamante dentro do subdial, sei lá. Todas essas especificidades são os que dão valor pra um relógio ou não. De você entender cada partezinho disso daqui é um jeito melhor aí de você entender uma parada que às vezes tem um preço que você olha e fala assim, pô, por que custa tão caro? Pô, porque o cuidado, o esmero, a dedicação, o processo para fazer isso daqui demandou várias pessoas, demandou um tempo, um processo quase artesanal para poder criar uma obra de arte, como é um relógio, por exemplo, da Acto, que é um baita de um relógio aqui, que eu achei ele animal. E se você quiser comprar seu relógio, não esquece de usar o cupom CASTRINHO lá na Momute Relojoaria, e vou deixar aqui do lado também um vídeo com outras dicas de moda masculina pro próximo ano, que com certeza você vai gostar. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, e é nóis, valeu!